All right, people. Good morning. Okay. All right, Monique. Thank you. Good morning, everyone. Today is May 19th, and today is Thursday. Então, finalmente quinta-feira, né? Que bom! Final de semana chegando, né? Coisa boa. Aí dá para dormir um pouquinho mais, né? All right, people. Tá muito frio aí onde vocês estão? Monique, Lucas, good morning, Lucas. Good to see you. Tá bom. Aqui também tá um friozinho gostoso. Depois dá uma melhorada. Sempre meio-dia. Wow, I imagine. Good morning, Lucas. Mas é gostoso. Esse tempo é bom para descansar e também para estudar. A gente tem mais disposição. Melhor do que o calor, né? O calor incomoda um pouco, né? All right, people, let's see what we are doing today. Então, vamos ver o que a gente tem para hoje. Let's take a look here. So, today we are doing Unit 1.3, pages 9 to 11. Vamos tentar chegar até a página 11. A gente está ainda fazendo a unidade 1. Como vocês já sabem, as unidades nesse livro são divididas em 5 partes. Então, tem a 1.1, a 1.2, a 1.3 e assim por diante, até a 1.5. Então, é por isso que geralmente a gente leva em torno de um mês para cobrir uma unidade. Então, a gente está hoje fazendo a 1.3. Hi, Rebecca. Good morning. Good to see you. So, hi, Rebecca. Good morning. Good to see you. All right, people. Então, mesmo que vocês não tenham um livro, dá para acompanhar. Na aula passada, se eu não me engano, ou na semana passada, eu postei aqui no Google Classroom as páginas do livro para quem não tem ainda, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha lá. Page number 9. Here we are. This is page 9. E logo na primeira parte, lembra, essa lição fala sobre o self. Fala sobre o eu, né? A sua identidade, tudo. E a gente está apresentando, né? Nessa parte daí, a gente está aprendendo, na realidade, a preencher formulário, né? A gente viu na aula passada como a gente preenche um formulário, vimos alguns números e completamos um diálogo, né? Aqui no número 2, na página 8. A gente fez um diálogozinho para praticar o verbo to be no presente, né? Vimos informações como telefone, e-mail, informações importantes que nós damos quando nós preenchemos formulários, seja para que objetivo for. Hello, good morning. Então, nessa parte da aula, a gente vai dar uma olhadinha na capital letter. O que seria isso? Capital letters for proper nouns. Então, a gente vai dar uma olhada agora na parte que fala sobre as letras maiúsculas que a gente utiliza quando vai escrever nomes próprios. Então, muitas vezes, a gente esquece de colocar a letra maiúscula quando vai colocar o nome de um lugar, né? Quando vai colocar o nome de um jornal, o nome de uma pessoa, né? Então, ele chama a nossa atenção para esse detalhe e ele explica para a gente como funciona. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Então, olha só. A proper noun is the name of a specific person, place, or business. Example, Anne John's, Paris, Village Bank. Make sure you use capital letters for all proper nouns. Do not use capital letters for common nouns or pronouns.
except I. Ou seja, aqui ele está explicando que um nome próprio é um nome de uma pessoa específica, um lugar específico ou um negócio específico, ok? E aqui ele dá 3 exemplos. Tenha certeza de usar as letras maiúsculas para todos os nomes próprios. Não use letras maiúsculas para substantivos comuns ou pronomes. Não é preciso, com exceção da primeira pessoa do singular. A gente sempre vai usar em maiúscula, mesmo que esteja no meio da frase, que é o pronome eu em inglês, que a gente fala I, ok? Então, a primeira pessoa do singular, ela sempre vai estar com letra maiúscula, independente de qual parte da frase apareça, ok? Então, isso é uma coisa bem importante, porque não é comum. Em português, o pronome eu só vou usar com letra maiúscula no início da frase. Eu gosto de pizza. Esse eu tá com letra maiúscula porque é o começo da frase. Mas depois, se eu falar assim, por exemplo, eu gosto de muitas músicas, mas eu prefiro MPB. Esse eu prefiro vai estar com letra minúscula, porque está no meio de uma frase, ok? Só que em inglês não é assim que funciona. Quando é a primeira pessoa, no caso eu, em inglês I, eu vou usar sempre em letra maiúscula, ok? Esse é o único pronome que acontece isso, os outros não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa imagem, a gente postou essa imagem para vocês lá no Google Classroom, tá? Ele está falando aqui sobre letras maiúsculas. Em inglês, capital letters, ok? We use capital letters for names, Mary, England, London, nomes próprios em geral. Nomes de pessoas, nomes de lugares. Months, então, os meses do ano, a gente também escreve com letra maiúscula, ok? Days of the week, então, os dias da semana, ok? Sempre que a gente vai falar um dia da semana, não importa em que parte da frase esteja, vai letra maiúscula, ok? Monday, Tuesday, Wednesday. At the beginning of the sentence, obviamente, no início de uma frase, como a gente faz em português, I like apples. After full stop. Então, depois de um ponto final, ou um ponto parágrafo, como a gente chama, né? Então, Mary likes apples. Aí você vai começar uma outra frase. Então, essa primeira letra tem que estar com letra maiúscula. Ok? She eats 5 apples a day. E em códigos postais. E nas abreviaturas em geral, né? Aqui, por exemplo, é um código postal. Lá dos Estados Unidos, provavelmente. Então, todas as letras estão em maiúscula. E também a gente usa as letras maiúsculas nas siglas. Geralmente, siglas, abreviações, ok? Então, a gente vai usar sempre capital letters. Essa imagenzinha, ela tá aqui para vocês no Google Classroom. Olha, tá aqui. Tá bom? Então, voltando lá no livro. Here. A gente vai encontrar os erros. Por isso que tá aqui, olha. Find the errors. Rewrite the sentences correctly. If the sentence is correct, write OK. Então, a gente vai encontrar. Então, ele fala, encontre os erros. Reescreva as frases corretamente. Se a frase estiver correta, escreva OK. Alright, people? Então, aqui, a gente vai ver onde tem os erros. Pode ser que algumas palavras que deveriam estar com maiúscula não estão.
ou palavras que não deveriam estar em maiúscula estão. Ok? Então, vamos ver se tem algum erro aqui. Na primeira frase, tem algum erro? Sim. Onde está o erro? A palavrinha name. Essa palavra não precisa estar com maiúscula, ok? É um substantivo comum. Então, a gente só vai colocar em maiúscula aquelas palavras que realmente precisam. Então, vamos lá. His name is... Agora, o nome próprio, sim. Rashid. Então, quem puder escrever no caderno, que não tiver o livro, é melhor, porque vocês vão praticando escrever frases corretamente e usando o verbo to be. A gente vai observar que todas elas têm o verbo to be. Okay? Number 2. My teacher is Miss Collins. Tem algum erro? Teacher, ok. Então, o início está certinho. Então, my teacher is... Aqui a gente está usando um título. Então, quando a gente usa títulos, a gente coloca em maiúsculo. Então, está correto ali. E o nome, está correto? Não, não está. Então, vamos colocar com letra maiúscula. Okay. My teacher is Miss Collins. My teacher is Miss Collins. É muito comum as crianças, no colégio, nas escolas em geral, chamarem o seu professor por um título. Eles colocam uma palavrinha Miss, se for mulher, ou Mister, se for homem, e o último nome, o nome de família, enfim. Então, geralmente fala Miss Collins, Miss Braga, Miss Javier, Miss whatever, qualquer sobrenome que for. E aí, geralmente, as crianças se referem ao professor ou à professora com o título Miss ou Mister. For example, se for homem, então pode ser Mr. I don't know, Mr. Jenkins or Mr. Bloom or Mr. qualquer coisa. O título e o sobrenome. É que não precisa arrumar. Exatamente. Ok? My friend is from Athens. Tem algum erro nessa frase? Ah, a palavra friend e aqui também com minúsculo, pois é. Então vamos colocar certinho então. O início está certo. A palavra friend é um substantivo comum. Então a gente não vai usar letra maiúscula. My friend is from Athens. Ali a gente tem o nome de um país, então precisa colocar com letra maiúscula. Ok, people? Na realidade, não é nem o nome de um país, é o nome de uma cidade, né? O país é Grécia. Estava achando até estranho, falei, país é esse? Não, é a Grécia, aqui é uma cidade. Ok, number 4. What countries are the students from? Ah, ok. Essa daqui tá certinha. Tá? Letra maiúscula, onde tem que estar no início, e depois não. Então, a gente vai escrever ok. Now, number 5. My doctor is Dr. Patel. Ah, tem um erro ali. Onde é que está o erro? No nome e no título. No Dzinho aqui. Então, vamos lá. Ok. E o pontinho final.
My doctor is Dr. Patel. Okay? And number 6. Are you from South Korea? Tem algum erro? Onde está? Ah, o pronome aqui, ok. E South Korea. All right. Vamos lá. Por que é importante nós sabermos onde a gente vai colocar a letra maiúscula nas palavras em inglês? Porque pode ser que um dia a gente tenha que escrever um e-mail em inglês, ou até um currículo, né? Ou uma carta de apresentação. E aí, nesses momentos, a gente precisa mostrar que sabe colocar a letra maiúscula onde precisa. E existe uma diferença entre o inglês e o francês, por exemplo. No francês, eles não colocam letra maiúscula dia da semana, mês. É tudo minúsculo em francês. Então, há diferenças entre um idioma e outro. Por isso é que é importante sabermos como funciona em inglês. Em inglês é bem semelhante, né, ao português, nesse aspecto. Com exceção da primeira pessoa, né, do singular, que é sempre com letra maiúscula em inglês. Mas os outros casos aqui parecem com a nossa língua, né? Nós usamos a mesma regra. Dias da semana, aqui em português, eu acho que a gente também não deve colocar letra maiúscula, né? Acho que não costuma botar. Mas lá em inglês, sim. Okay, guys? So let's check the answers. All right, everything correct. Okay, people. Now, the second part of this page talks about a form. Então, de novo, ele volta aqui no formulário, só que dessa vez ele pede para a gente completar com a nossa própria informação. Então, ele fala assim: complete the form with your own information. Então, a gente já fez na aula passada um formulário de uma outra pessoa, né? Só que aqui ele quer que a gente coloque os nossos dados. Então, se vocês quiserem colocar no seu caderno, então, first name é o seu primeiro nome, cada um coloca o seu. Last name é o seu último nome. E aí você vai inserindo as informações aqui. Phone number, e-mail, address, é o seu endereço, city, state, country. Então, aqui na cidade, a gente vai colocar Rio de Janeiro com maiúscula, né? State. Country. Brasil. Lembrando que Brasil, em inglês, a gente escreve com a letra Z, ok? Brasil. Date of birth é a data de nascimento. E aqui, a idade, ok? Na data de nascimento, se você quiser praticar, lembra que vai colocar sempre o mês primeiro e depois o dia. Ok? Ou no caso, como o meu data de nascimento é dia 13 de maio, né? Então é May 13th. Ok? Se você quiser colocar só os números, você vai colocar, no caso da minha data, 05/13. Se tivesse que colocar o ano. Aí você coloca o ano aqui do ladinho. Ah, normal. É, normal. Ok? Você vai e coloca direitinho aqui, normalmente. Como a gente faz em português, ok? Mas é só o mês que vai na frente, não é o dia. Tá bom? Para não confundir. Ok? All right. Now, career I want to train for.
Aí aqui eles estão perguntando qual é a carreira que você quer treinar. Qual é para que carreira você quer se preparar? E aí você vai escolher, ok? Musician, driver. Lembrando que musician é o mesmo que instrumentista. É aquela pessoa que toca um instrumento musical. Aí é musician, ok? Não é músico. A gente chama músico, mas na realidade é a pessoa que toca instrumentos, ok? Alguém toca instrumento musical aqui? Violão. Violão? Ah, que legal. Alguém mais? Ai, que lindo! Você toca bateria. Ah, que legal. Ai, que ótimo, bacana. Muito bom, muito bom. Então, se vocês quiserem seguir uma carreira como instrumentista, né? Aí você pode selecionar aqui essa opção. No caso, anotando lá ou escrevendo do lado, né? Algumas, quem estiver anotando no caderno, escreve musician, artist, quem quiser ser professor, teacher, enfim. Qualquer outra profissão que vocês queiram, podem colocar aqui. Aí aqui eles falam, olha, se inscrevam agora. Classes start September 1st. Olha só, se inscrevam agora. As aulas começam 1º de setembro. Ok? Então, 9/1 significa setembro, dia 1º. Ok? September 1st. Ok, people, finished? Então, nessa página, basicamente, é isso. Nada demais, assim. O mais importante mesmo é essa parte de cima, ok? Capital letter. All right. So let's see. The next page. Hello. Good morning. Thank you, Daddy. Sorry. Oh, man. Essa minha rinite, ela é muito chata de verdade. Ai. Alguém tem rinite aqui? Então vocês sabem exatamente o que é isso, né? É muito chato. Quando o tempinho tá assim, aí a rinite vai mais, ataca mais ainda. Ok, vamos lá. Essa, então, aqui é a parte ponto 3 da lição, ou a terceira parte. Então, a gente está aqui na 1.3, ok? Who's who? O que significa essa perguntinha? Quem sabe? O que é o quê? Who? Ninguém se arrisca? O pessoal de casa? Então, who's who significa quem é quem. Quem é quem? Quase você acertou, né? Só errou aqui no pronome. Então, quem é quem? Então, aqui a gente vai ver algumas pessoas famosas, algumas profissões, que também fala do eu. Então, tem tudo a ver com a nossa lição número 1. A identidade de cada pessoa. Então, quem é quem? Match the jobs to the images. So, let's see here. A gente tem aqui nessa partezinha aqui, na caixinha, algumas profissões. Então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, para vocês verem melhor. Ó. A businessman, a businesswoman. Quem sabe o que significa businessman? Homem de negócios ou empresário, ok? Serve para empresário também. Da mesma forma, businesswoman, mulher de negócios ou empresária, ok?
An actor or an actress. E esses aqui, quem sabe? Isso. Ator e atriz. The next one, an author. Um autor. É aquela pessoa que escreve. Now, the next one, a doctor. Yes, médico. A soccer player. Isso, jogador de futebol. A soccer player. A musician. Aqui pode ser instrumentista ou músico, ok? A scientist. A teacher. Yes. A race car driver. Piloto de carro. Às vezes de Fórmula 1 ou de outras fórmulas, né? A race car driver. An artist. Artista, em geral. Então, aqui, vocês podem observar que do lado das profissões tem artigozinho aqui, tá vendo? Uma letrinha. Às vezes é a letrinha A sozinha, às vezes é a A com o N. O que significa isso? Alguém se arrisca? Hi, Luiz Otávio. Ah, very good. Certinho. Luiz Otávio acertou. Significa ou uma, ok? Então, em português, ou uma, nós chamamos de artigo. Que artigo que é? Uma, uns, umas. Quem sabe? Quem teve nessa aula? Artigo? Não. Artigo indefinido. Isso. Ah, isso. Very good, Rebeca. Very good. Artigo indefinido. Então, essas letrinhas que estão aqui são exatamente os artigos indefinidos. Por quê? Quando a gente fala de uma profissão em inglês, é regra nós colocarmos ao lado da profissão, antes da profissão, né, o artigo indefinido. Então, um empresário ou uma empresária, um ator, uma atriz, um autor ou um escritor, ok? Um médico, tal. Mas sempre tem que ser assim? Será que toda vez que eu falo sempre? Se você vai falar a sua profissão, o que você faz, você vai sempre colocar o artigo indefinido antes. Por exemplo, se eu falar qual é a minha profissão, se alguém perguntar, Simone, what do you do? Eu vou dizer, I'm a teacher. I'm a teacher. Então, vai estar lá o artigo indefinido, ok? Hã? Serve o A e o A com N. Qual é a diferença? Que essa é a minha próxima pergunta. Qual é a diferença do A sozinho e do A com a letrinha N, que é o N? Não. Qual é a diferença? Por que alguns eu tenho a letrinha A e alguns eu tenho a letrinha A com N? Quer mais um? Não. Todos aqui estão no singular. Porque esse artigo indefinido, em inglês, ele só pode ser usado no singular, diferente do português. Em português, a gente tem artigo indefinido no plural, né? Mas em inglês, não. Só no singular que a gente usa. A diferença é justamente o som da palavra seguinte. Olha lá, a businessman começa com um som de consoante. A doctor, som de consoante, que começa aqui, né? A soccer player, de novo. A musician, mais uma vez. A scientist, som de consoante. A teacher, de novo aqui tem o som de consoante. A race car driver.
som de consoante. Agora, vejam essa daqui. An artist. Artist. Tem som de consoante no início? Não. Tem som de vogal. Por isso, a gente vai colocar o A junto com a letrinha N. Então, fica N. Ok? An artist. Olha o outro exemplo. An actor. An actress. Começa com som de vogal. O outro, an author. Som de vogal. Essa é a diferença. Ok? Então, não é necessariamente a letra vogal, mas o som de vogal. Ok? All right, people. Então, agora que nós já vimos esses detalhezinhos aqui, vamos dar uma olhada na tarefa. A gente vai fazer o quê com essas palavrinhas? A gente vai associar, olha, match the jobs to the images. Então, associe as profissões às imagens. Então, as profissões estão aqui e aqui estão as imagens. Então, eu vou fazer só a primeira com vocês, ok? Let's see, the first one. What is the job? A doctor. Ok, certinho. Depois a gente vai olhar esses números aqui, mas primeiro vamos associar profissão e imagem, ok? Job and picture. Now, façam os outros. Yes. Huh? Yes, of course. Sure. Ah. Yes. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui pro ladinho um pouco. Então, quem tiver no caderno, é só colocar uma listinha de 1 até o 10, e do lado do número você coloca a profissão, ok? Então fica mais fácil, porque vocês não vão ter as imagens, né? Então, é só você fazer uma listinha, como se fosse um ditado. Ok. As palavras estão aqui. Olha, quem quiser pode anotar. Professora, qual é a imagem número 4? Sorry? A imagem número 4. A número 4. Vou aumentar. Não vai, não aumenta.
Okay, guys, can we correct? So let's see. Number 1, a doctor. Number 2, a soccer player. Vejam a pronúncia direitinho. Soccer. 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 Okay? A soccer player. Number 3. Okay. So here we have an actor or an actress. Ok? A gente vai usar actor, geralmente, para o masculino, e actress para o feminino. Ok? All right. An actor, barrinha, actress. Ok? Number 4, a teacher. Okay? Number 4, a teacher. Number 5. Ok. Aqui é a empresária, tá lá. Nem cabe no espaço aqui, mas lá na faixinha amarela tem a resposta. A businessman or a businesswoman. Como aqui a gente tem uma mulher na foto, vocês podem colocar só a segunda. Não tem problema. A businesswoman. Okay. Number 6. Yes, a scientist. A scientist. Number 7. Yes. Race car driver. A race car driver. Number 8. An author. A palavrinha author, ela serve tanto para masculino quanto para feminino. Ok? An author. Number 9. A musician. A musician. And number 10. Okay. An artist. An artist. Então, agora vamos praticar um pouquinho, ok? Vamos falar as profissões na sequência que elas aparecem aqui nas imagens, ok? So, let's go. Number 1, a doctor. Good. Number 2, a soccer player. A soccer player. Good. Neymar is a soccer player. Okay? Number 3, an actor. An actress. Good. Susana Vieira is an actress. Susana Vieira is an actress. Tony Ramos is an actor. Tony Ramos is an actor. Number 4, a teacher. A teacher. Okay. Here, number 5, a businesswoman. A businesswoman. Vocês conhecem alguma empresária famosa no Brasil? Anitta, yes. Anitta is a businesswoman. Além de cantora, ela é, com certeza, muito poderosa, né?
Ela realmente é muito, muito boa mesmo. A businesswoman. Okay. Now, number 6, a scientist. A scientist. Uhum. Conhecem algum cientista no Brasil? Famoso? No? Nobody? No? Nobody! Oh, nobody. Ok. A gente tem Miguel Nicoleles, que é um neurocientista famoso. Tem a Suzana Herculano. Suzana Herculano, também neurocientista. Eu conheço mais os neurocientistas, porque tem a ver com a minha área. Que eu estudei neuroeducação, além de letras. Então, a gente acaba conhecendo o pessoal da área de neuro, né? Os neurocientistas, enfim. Ok. Suzana Rosel e mais alguns outros interessantes. Ok. A race car driver. Ah, a race car driver. Então, qual piloto de corrida vocês conhecem? Yes. Lewis Hamilton. Yes, muito bom ele. Sou fã do Lewis Hamilton também. Ok. Number 8. An author. An author. Aham. Quem vocês conhecem de ator do Brasil? Autor ou autora? Do Brasil? Ah, come on. Então, Brasil, não. Alguma coisa vai me dando. sorry. Não sobre o nome dela. Brasileira, não. Hã? Agatha Christie. Agatha Christie, não. Mas é uma autora, an author. Os autores brasileiros. Autor? Glória Pérez. A Alissa Manoela. Ah, muito bem. Cláudia Raia. Maurício de Souza. Maurício de Souza. Lembrou bem. Ela lembrou bem. Maurício de Souza. Very good. A gente tem Luiz Veríssimo, né? E vários outros da literatura brasileira. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, né? Ok. Manuel Bandeira. Esse pessoal todo. Agora, de fora, claro, tem vários, né? Tem a J.K. Rowling, que fez o Harry Potter, né? Ok. Now, number 9. A musician. Let's say musician. Musician. A musician. Good. Conhecem algum musician famoso? A gente, às vezes, não consegue lembrar muito o nome, mas lembra a banda. Ah, very good. Aham. Tem vários músicos, mas na hora a gente acaba não lembrando. Tem o Paulo Malaguti, que é um excelente pianista. Aham. Caetano Veloso. Yes, musician. Ele toca. Hã? Quem? Não conheço. Tem um tênis de Paulo também. Yes, very good. Roberto Carlos. No. Roberto Carlos is not a musician. He's a singer. Okay. An artist. An artist. Vamos lá. An artist. An artist. Ok. Vamos ver que artistas brasileiros. Ah, yes. Só que ele não é brasileiro. Não é brasileiro, mas é o artista. Yes, mandou bem. Tarsila do Amaral. Yeah. Exatamente.
Tem vários, tem o Aleijadinho, né? Quem conhece o Aleijadinho? O Aleijadinho de Minas Gerais. O Aleijadinho, artista brasileiro, famoso de Minas Gerais. Tem muito artista. O Brasil tem muitos artistas realmente famosos. Tem o Romero Brito, que é um pintor que pinta bem colorido, né? Romero Brito. Essa caneta ali. A pintura. Essa pintura não é. Não, a caneta. Olha, exatamente. Essa caneta do Romero Brito. É o estilo dele, ó. Hein? Eu gosto das pinturas dele, são bem coloridas, né? Bem. Muito bem. An artist. All right, people. So, okay, guys. Now, let's see. What other jobs do people have? Que outras profissões as pessoas têm? What other jobs? A palavrinha other significa outros ou outras. É uma palavra que é usada no plural, ela não tem S. Tá vendo aqui? Other jobs. Outros trabalhos, outras profissões, ok? Então, é uma dica para vocês aqui. Algumas palavras em inglês, elas se referem ao plural e não tem S. Então, what other jobs do people have? What is your job? Qual é a sua profissão? Então, a gente tem aqui, my friend is a nurse. My brother is a police officer. I'm a server at a restaurant. Então, aqui na resposta, ele escreveu, meu amigo ou minha amiga é uma enfermeira. Meu irmão é um policial. Eu sou atendente em um restaurante. Ei, alguém aqui tem algum trabalho? Realiza algum trabalho? Sim. Não? Ainda não. Vocês estão, na maioria, estudando ainda, né? Ok. Mas vocês conhecem pessoas da família que têm algum trabalho. Vocês sabem dizer a profissão dessa pessoa em inglês? Tem que ver como é que fala inglês. Vamos ver. Como fala em português? Aí eu ajudo. Ó, Sim. seguinte. Não, seguinte. Não, segurança. É seguinte. É uma coisa assim. Security officer. É isso. Yes. Or security guard. Security guard. Deixa eu colocar aqui para vocês. A security guard. Security guard é o mesmo que segurança. Uhum. Você pode chamar guard ou officer. Security officer também vai. E isso Hospitalar. Hospitalar. Hospital. Ok. A hospital receptionist. Ok. E cirurgião, cardiologista. Ok. A cardiosurgeon or a heart surgeon. É mais utilizada a palavrinha heart. Ao invés do cardio, também pode ser cardio, ok? Cardiosurgeon or heart. A heart surgeon. Por quê? Quase. As duas significam a mesma coisa. É porque o cardio vem do latim. Então, a cardiosurgeon or a heart surgeon. Okay? A palavra surgeon serve tanto para cirurgião quanto para cirurgião. Ok? Quem quer ser cirurgião? Você? Não, minha irmã se formou. Ai, que linda! Nossa. Mas eu também não sei qual é a opção. Muito bem. Heart surgeon. Ok, alguém mais? All right, people. So, tem mais profissões aqui na página de vocês no Google Classroom. Eu coloquei aqui duas imagens com alguns empregos mais comuns, né? Então, a gente tem aqui, olha. Look. Accountant. Accountant é o mesmo que contador. Ok?
accountant, Tipo, architect, ok? Architect, astronomer, author, ok? Now, baker é o padeiro. Olha, baker. Butcher, esse é o açougueiro, ok? Butcher. Carpenter, carpinteiro. Dentist, esse é fácil. Doctor, farmer, fazendeiro. Firefighter, bombeiro. Firefighter. Judge, juiz. Mechanic, nurse, pilot, plumber. o que que vai levar? Não, isso aqui é uma chave, aquelas chaves de abrir. É. O plumber é o bombeiro hidráulico. É aquela pessoa que conserta a pia, tá vendo? Aqui atrás dele tem uma pia e ele está embaixo da pia consertando algum vazamento. Então, quando tem um vazamento, um cano, estourou, aí você vai chamar o plumber. Next one. Police officer. Sempre nervosos, né? Policial. Psychiatrist. Por isso eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Psychiatrist. Psychiatrist é o psiquiatra. Psychiatrist. A gente não fala a primeira letrinha. Só começa daqui do S em diante, tá? Psy. Ó, psy. Psychiatrist. Olha aqui o cirurgião. Surgeon. Ok? Olha lá. Surgeon. E teacher. Ok? Alright. E aqui também tem outra imagem para vocês olharem. Essa aqui tá mais fácil de entender, eu acho, né? Olha, nós temos aqui athlete, atleta, right? Athlete, engineer, yes, soldier, soldado, olha, soldier, good, doctor, astronaut, chef, nurse, referee. Quem sabe o que é o referee? Juiz de futebol. Referee. De futebol, especificamente. Referee. Policeman. Writer. Então, a gente pode chamar tanto de author como writer. Serve para os dois. Author, writer. Escritor. Baker, que é o padeiro, né? Architect. Yes, architect. Worker. Esse daqui, na realidade, ele tá genérico aqui, né? Porque worker é trabalhador, né? Então, aqui pela imagem, parece que ele é o pedreiro, né? Então, aqui seria builder. Não tá enxergando. Essa imagem aqui, ele parece que tá com os tijolinhos aqui, ó, tá vendo? Isso. Então, aqui, no caso, seria builder, no lugar de worker. E o worker é porque eles geralmente chamam de construction worker, que é trabalhador de construção. Então, construction worker or builder. Builder também é comum. Teacher. Dancer. Ah, dancer.
E postman? Ok. É o carteiro. Sempre tem um cachorrinho na cola dele. Agora tem mais carta do digital agora. É, hoje em dia não é só mais encomendas, né? Caixas e tudo. Também outra palavra para postman é post officer. Post officer. Ok, guys, vimos várias profissões aqui direitinho. Então, vamos ver aqui agora a dica que ele dá para a gente quando a gente for ouvir qualquer áudio em inglês. Porque todo mundo fala que ouvir é diferente, né? E é estranho, é difícil, né? Ouvir é mais difícil do que, às vezes, falar. Então, aqui ele dá uma dica para a gente ouvir melhor, ok? Olha, compreendendo palavras de conteúdo na fala, ok? Ou seja, o que são palavras de conteúdo? Ou content words? O que vocês entendem por palavras de conteúdo? Tem palavra que não é conteúdo? Né? Como é que a gente entende isso? Palavras de conteúdo são as palavras que carregam significado na frase. Por exemplo, os nomes, os substantivos em geral, os verbos, ok? Elas têm um significado. Agora, por exemplo, as preposições, os artigos, né? Essas palavrinhas menorzinhas. Então, elas geralmente não têm conteúdo. Elas fazem ligação entre palavras, como as conjunções e tudo, mas elas não trazem o conteúdo para a frase. Então, aqui ele está dando uma dica para a gente, quando ouvir alguma coisa, prestar atenção nas palavras de conteúdo, ou seja, nos substantivos, nos pronomes, nos verbos, ok? Então, olha lá. Words like the, a, in, and from are less important. Ou seja, palavras como the, que é o artigo definido, a, que é o artigo indefinido, in, que é uma preposição, e a palavrinha and, que é uma conjunção, elas são menos importantes na frase. Então, elas não são enfatizadas. A palavrinha stressed significa que ela não é enfatizada. Quando a gente fala essas palavrinhas pequenas, elas ficam mais silenciosas na fala. Vocês vão perceber que quem aparece mais são as palavras de conteúdo. Então, essas que a gente vai focar. Então, olha lá. Listen to the quiz. Choose the content words you hear for each person. Então, ouça um quiz. É tipo como se fosse um testezinho. E escolha as palavras de conteúdo que você ouvir para cada pessoa. As pessoas estão aqui na outra página. São essas aqui, ó. Todo mundo conhece, olha. Yaoi Kusama, Ichiro Suzuki, Brian Cox, Mark Zuckerberg. Olha ele aqui. J.K. Rowling, Lupita Nyong'o, Danica Patrick, Luiz Soares. Algumas a gente conhece, outras não, né? Sério? Nem esse? Eu conheço o Soares. Eu só conheço o sobrenome dele, né? Mark Zuckerberg. Yes. Quem é o Mark Zuckerberg? Criador do Facebook. Sério? Jura? Oh my God! Sabia? Ele comprou o Instagram O WhatsApp. sobre o Meta. Né? Exatamente. Agora a empresa dele se chama Meta. Meta. Ele simplesmente é Bolsonaro. trilionário. Não é o mais rico. Mas tem bastante dinheiro. E ele é super novo. A notícia chega até. Então, a gente vai ouvir as pessoas falando sobre essas pessoas aqui. E a gente vai tentar ver se consegue pegar as palavras mais importantes. Então, aqui, ó. Vamos ouvir. Todo mundo junto, eu vou colocar aqui. Ó. Ok? A gente está fazendo aqui o exercício número 3 da página 10. Ok?
Então, deixa eu só botar aqui o microfone. Sorry. Só que mais sobressaíam. Vocês vão só anotar aquelas que sobressaem mais, ok? Em cada letrinha. Então, na letrinha A, as que mais sobressaem são she, author e books, ok? Vamos ouvir lá. A. She's a famous author from the United Kingdom. Her books are popular with adults and children. B. She's an actress. She's Kenyan and Mexican. C. He is not an actor or a sports player. He's a scientist and an author. He's from the United Kingdom. D. Most race car drivers are men, but she isn't a man. She's a woman. She's a famous race car driver from the United States. E. He's a great soccer player. He plays in Spain, but he isn't Spanish. He's from Uruguay. F. He's a baseball player. He isn't from the United States, but he plays for an American team. He's Japanese. G. She's a famous artist. She's Japanese. Her art is very interesting and popular. H. He's a very famous businessman from the United States. He's the founder of Facebook. Okay, people? Yes? Now I will play one more time. E agora eu vou colocar para vocês ouvirem de novo, mas com o texto na tela, tá bom? Para vocês fazerem a comparação do que vocês entenderam antes e o que vocês vão entender agora, ok? A. She's a famous author from the United Kingdom. Her books are popular with adults and children. B. She's an actress. She's Kenyan and Mexican. C. He is not an actor or a sports player. He's a scientist and an author. He's from the United Kingdom. D. Most race car drivers are men, but she isn't a man. She's a woman. She's a famous race car driver from the United States. E. He's a great soccer player. He plays in Spain, but he isn't Spanish. He's from Uruguay. F. He's a baseball player. He isn't from the United States, but he plays for an American team. He's Japanese. G. She's a famous artist. She's Japanese. Her art is very interesting and popular. H. He's a very famous businessman from the United States. He's the founder of Facebook. Ok, people? Yes? Lucas, Luiz Otávio, Monique, Rebeca, Samuel, conseguiram ouvir direitinho? Yes? Good.
Alright, now let's check. Quais foram as palavras que mais sobressaíram em cada uma das descrições? Né? Vamos ver então aqui. The first one, letter B. Actress, Kenyan, and Mexican. Good. Letter C. He, scientist, United Kingdom. Letter D. She, woman, driver, and United States. Letter E. Soccer, he, Uruguay. Observem que as palavras menorzinhas geralmente não aparecem tanto quando a gente está descrevendo. E essas aqui, por exemplo, essa aqui não aparece porque eles estão se referindo a uma atriz. Então, por isso que não falou essa palavra. Mas, na maioria delas, olha, as preposições, olha, os pronomezinhos, elas são as menos enfatizadas, ok? Isso é uma dica de leitura, de listening, de audição. Quando vocês ouvirem alguma coisa. Letter F. Baseball. He. Japanese. Aqui ela enfatiza mais esse pronome aqui. Não é muito comum enfatizar os pronomes, mas no caso dessa pessoa que descreveu esse jogador de beisebol, ela deu uma ênfase maior aqui ao pronome. Letter G. Artist, Japanese. And letter H. Businessman e Facebook. Hã? He, scientist, United Kingdom. É mais fácil alguém tirar uma foto e aí você amplia no celular. É mais fácil. Você pode tirar uma foto e aí você, no seu celular mesmo, você aumenta. Aí você consegue visualizar. Você consegue fotografar? Então, mais fácil. Ok? Aí vê se na foto saiu direitinho para você poder manipular na foto, você vê, aumenta e tal. Então, as dicas que eles dão nesse listening, elas são referentes às pessoas da página seguinte. Então, posso ir lá? Ok, can I? Vamos lá? Quem tirou a foto pode postar lá no grupo. Aí o pessoal consegue pegar as respostas direitinho. Ok? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai associar a descrição com a pessoa de quem eles estão falando. Então, olha aqui, olha. Listen again. Match each clue to the correct person. Ou seja, ouça novamente. Associe cada dica à pessoa correta. Ok? Então, vocês vão ouvir mais uma vez e vão associar. Aqui do lado tem a caixinha, tá vendo? Para vocês colocarem a letra. Aí vocês podem numerar de 1 até 8. São 8 pessoas. Aí vocês colocam lá de 1 até 8. E aí, vocês não vão colocar o nome da pessoa. Não há necessidade. Só com a numeração já é o suficiente. Você vai colocar só a letrinha. Que letra que é essa? É a letrinha daqui do lado, da página anterior. Por exemplo, a Yaoi Kusama, que é a primeira, ela é a letra G, ó.
Aqui. Ok? É a descrição da letra G. Que ela é uma artista japonesa. Ok? Então, por isso que tem a letra G ali. Então, cada letrinha dessa daqui é referente a uma daquelas pessoas lá. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Let me mute. A, She's a famous author from the United Kingdom. Her books are popular with adults and children. B, She's an actress. She's Kenyan and Mexican. C, He is not an actor or a sports player. He's a scientist and an author. He's from the United Kingdom. D, Most race car drivers are men, but she isn't a man. She's a woman. She's a famous race car driver from the United States. E, He's a great soccer player. He plays in Spain, but he isn't Spanish. He's from Uruguay. F, He's a baseball player. He isn't from the United States, but he plays for an American team. He's Japanese. G, She's a famous artist. She's Japanese. Her art is very interesting and popular. H, He's a very famous businessman from the United States. He's the founder of Facebook. All right. So let's check the answers. Vamos conferir, então, as respostas. So, number 2. Qual é a letrinha dele? Yes, letter F. Number 3. Letter C. Ele é o cientista, the scientist. Number 4. Yes, letter H. Number 5. Vocês conhecem essa escritora, né? Não? J.K. Rowling. Que livros que ela escreveu? Ah, muito bem. Quem leu Harry Potter lembra dela, né? Letter A. Number 6. Essa eu não conhecia também. Ela é Pantera Negra. Ah, that's right. Muito bem lembrado. Olha, não lembrava. Ela fez Pantera Negra. Wakanda Forever. Letter D. Essa é aquela que corre, né? Piloto de carro. Race car driver. And finally, letter E. Okay? Essa apareceu em favor? Sure. Aqui é a letra G, letter G, F, C, H. And then letter A, B, D, and E. Professor, eu tô no de tarde. Não sei. Não entendi. Eu tô no grupo do WhatsApp de tarde. Ah, tá. Você é o Pedro, né? Isso. É por isso que... Lembrei agora. Ah, tá. Entendi. Eu vou te inserir no grupo da manhã. Tá bom, Pedro? Obrigada por lembrar. Tá certo. Ok, people. Então, aqui a gente tem who are some famous artists, business people, scientists, sports players, and others from your country. Então, aqui a gente tem quem são alguns artistas famosos, pessoas de negócio. Nós já vimos
Essa pergunta a gente já respondeu meio que antes, né? Aqui tem um exemplo, olha. Rafael Nadal is a tennis player from Spain. A gente pode falar, por exemplo, Neymar. Neymar is a soccer player from Brazil. A gente pode inserir aqui essa frase. Ó. Soccer player from Brazil. Pronto. Olha lá. Neymar is a soccer player from Brazil. Ok? Para vocês colocarem um exemplo aqui nessa atividade número 5. Ok? All right. Perfeito. Então, a gente fez aqui até a 10. Na próxima aula, a gente termina. A gente vai ver na próxima aula a negativa do verbo to be. Como a gente faz a negativa e quais as frases que a gente utiliza. O verbo to be na negativa. A gente vai ver sobre essa dica. So, we did up to page 11. Conseguimos chegar na 11? Acho que conseguimos, né? Só não fez toda a 11. Isso. Falta só fazer a 6 e a 7, mas aí não tem problema. Quem já puder, dando uma olhadinha no conteúdo dessa parte daqui, que é o verbo to be na negativa, deem uma olhadinha. Qual é o homework? O trabalho de casa? Online Practice 1.3. Pode fazer já a parte 3. E as folhinhas digitais. As folhinhas estão aqui, ó. Bastante coisa aqui legal para vocês praticarem. Essas folhinhas digitais, vocês acessam aqui no Google Classroom. Então, mas ele aparece no escrito anexo. Não aparece. Então, aí você clica aqui, olha. Quer ver quando você clicar? Você pode clicar para abrir com o PDF. Quando tem essa opção, né? Aqui, por exemplo, não tem essa opção. Aparece. Aparece? Então, aí você tenta abrir em PDF. E aí você consegue, ok? Então, o que nós vimos hoje, gente? O que nós aprendemos hoje? Só para a gente resumir. Today, we talked about... Let me share here. Então, olha, hoje nós falamos sobre letras maiúsculas, como funciona a regra de letras maiúsculas em inglês. Capital letters, ok? Para nomes próprios. Então, nós vimos aqui exemplos. Paris, John, Village Bank. A gente viu também que dia da semana a gente usa letra maiúscula, os meses do ano, e também com a primeira pessoa do singular, I. Vimos também o Who is Who, que fala sobre jobs. Vimos algumas profissões. E na próxima aula, a gente vai ver o verbo to be na negativa e mais algumas coisinhas. Ok, people? All right. So, thank you very much for coming. Quem está presencial precisa assinar a folhinha. Quem está online, eu já registrei a presença. Thank you, Monique, Rebeca, Samuel. Por favor, e assinem, por favor, em azul. Não assinem em preto, tá bom? Usem caneta azul. Thank you, Samuel. Thank you, Luiz Otávio. Thank you, Lucas. Have a nice weekend. Bom final de semana, ok? See you on Tuesday. Vejo vocês na terça. Bye, bye, people. Take care. Ok, Jean. Ok, Monique. Thank you. All right. Vou dar a presença para o Jean também. Ok, thank you.